ao Senhor Jesus. Pode ser mais forte para Ele. Glória a Deus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Você pode se assentar no seu lugar. A graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Amém. Vocês estão aqui, gente? Vocês vieram cultuar a Deus? Vocês vieram aqui pelo nome de Jesus? Glória a Deus. Então dê o seu melhor, preste o seu melhor culto a Deus. Você está adorando a Ele, e Ele nos conhece, Ele vê a nossa adoração, Ele vê os nossos gestos, Ele vê o nosso coração, Ele vê tudo o que nós fazemos. Ele viu você nesse dia de hoje, Ele conhece a sua história. Por isso se entregue a Deus. Muitas vezes erramos e falhamos por abrir aquilo que não deveríamos abrir para pessoas erradas, mas aqui você está num lugar seguro, você está na casa do teu Pai, e Ele te conhece, e Ele quer transformar e conduzir a nossa vida. Por isso não economize com a sua adoração, não economize com a sua entrega, porque à medida que nós nos entregamos a Ele, nós também recebemos dEle o consolo, a direção, o encontro com o Senhor Jesus. Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, entregar a sua vida por amor a Ele, vai encontrar a verdadeira vida. E eu creio que é essa vida que eu e você desejamos viver. Amém? Amém? Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na Quinta da Vitória, um culto que nós cremos que é um culto profético, de glorificar o nome de Deus, de transformação de vidas, transformação de histórias, como muitas que nós temos visto, muitos testemunhos temos ouvido e visto daquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. Por isso eu queria saber se tem alguém hoje que nos visita pela primeira vez. Levanta a mão no seu lugar se você nos visita hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Permaneça com a sua mão levantada, por favor, até um salva-vidas identificar você. Vai entregar um connect. Ali no meio temos um jovem e uma jovem. Sejam bem-vindos também. Aqui à minha direita também tem um jovem aí. Seja muito bem-vindo. O Luan, você levantou a mão, mas você não é visitante, né, Luan? Mas seja muito bem-vindo também. Que Deus abençoe a sua vida. Peço que a igreja dê uma salva de palmas a Deus pela vida dos visitantes. O Connect você preenche, pode deixar aí na sua cadeira para nós fazermos o contato durante a semana. É uma alegria para nós estar recebendo cada um de vocês. Vamos passar por um momento muito especial do culto, que é a extensão disso que eu tenho falado, que nós temos cantado, do nosso culto a Deus, que é o momento da devolução dos dízimos e das ofertas. Eu quero ler um texto que está escrito lá em Malaquias capítulo 1, versículo 10. Malaquias capítulo 1, versículo 10. E nós vamos tributar a Deus a honra que lhe é devida. Olha, são palavras de Deus, são palavras talvez não tão confortáveis, mas Deus está aqui denunciando uma situação. Deus fala: quem dera um de vocês fechasse as portas do templo. Olha o que Deus está falando: quem dera vocês fechassem a porta do templo, não viesse cultuar a mim. Fecha a porta, não tenha mais culto. Assim ao menos não acenderiam inutilmente o fogo no meu altar. Hoje nós não acendemos mais o fogo porque o sacrifício perfeito já foi tributado a Deus, Jesus Cristo. Mas é como se Deus estivesse falando: olha, aquilo que vocês vêm fazer está sendo inútil diante de mim. Não tenho prazer em vocês. Olha o que Deus fala, é pesado. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Antes de Deus aceitar a oferta de alguém, Deus aceita primeiro a pessoa. Não tem como alguém que não agrada a Deus tributar a Deus algo, porque Deus ele não tem prazer no nosso sacrifício. Deus não tem prazer na nossa oferta. Deus ele tem prazer na nossa vida. E quando Deus se alegra com a nossa vida, Ele vai se alegrar também com a nossa oferta, porque aquilo que nós estamos fazendo é resultado de uma vida que tem agradado a Ele. Por isso que a oferta não é um momento que você compra a Deus, porque senão Deus ia falar: ó, continuem vivendo a vida que vocês vivem, e continuem trazendo a oferta para mim. Mas Deus fala: olha, eu não tenho prazer nisso, porque a vida de vocês não me alegra.
Então que a gente possa entender esse momento do culto que é tão importante. É por isso que nós temos um momento no culto para falar sobre isso, porque a oferta não é tão somente nós separarmos um valor e trazermos no altar, mas a oferta é um momento onde nós estendemos uma vida que agrada a Deus. Eu não sei você, mas eu procuro viver uma vida que agrada a Deus, tratar a minha esposa de uma maneira que agrada a Deus, conduzir os meus negócios de uma maneira que agrada a Deus, falar palavras que agradem a Deus, tratar o meu próximo de uma maneira que agrada a Deus. Por isso que aqui no culto eu também trago a minha oferta, porque é uma extensão de uma vida que adora a Deus. Então nós somos convidados a participar desse momento, não por necessidade, não por constrangimento, não por barganha, tipo assim, errei hoje, estou trazendo aqui a minha oferta para compensar o erro que eu fiz hoje. Não é assim. Você traz a oferta em gesto de gratidão, em gesto de dependência. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o Senhor é que me sustenta. Senhor, a minha casa pertence ao Senhor. Eu estou aqui entregando algo que me pertence a Ti, em reconhecimento da Tua grandeza na minha vida. Eu estou abrindo mão de algo que eu tenho, colocando nos Teus pés, porque tudo que eu preciso vem de Ti. Então é um gesto de dependência, é um gesto de gratidão, é um gesto de honra a Deus. Nós estamos declarando ao fazer isso, que a nossa vida pertence ao Senhor, que nós precisamos do Senhor, que a resposta que nós precisamos vem do Senhor. Então eu gostaria de convidar você, com essa breve palavra, a separar o seu dízimo, separar a sua oferta. Tem um envelope aí em cada cadeira. Mesmo você que for participar com o Pix, traga um envelope mesmo que vazio, simbolizando a sua oferta no altar de Deus de forma profética. Vamos participar desse momento com alegria. Você pode fazer isso ao som desse louvor, pegar o seu envelope, trazer aqui no altar com alegria no seu coração. Deus, se coloque de pé no seu lugar, mais esse momento. Coloca uma mão no seu coração, a outra você estende para cá, de forma profética. Senhor, com uma mão no nosso coração, nós declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor, Pai. Que nós não queremos só te entregar uma oferta do nosso bolso, mas que a nossa vida seja uma oferta ao Senhor. Porque na Tua palavra diz, sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem, seja qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o nosso culto racional, Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, um sacrifício vivo, santo e agradável. Pai, nós estamos apresentando tudo o que somos e que temos, Pai. A nossa vida pertence ao Senhor. Por isso, sobre a vida da Tua igreja, Pai, que o Senhor derrame o bálsamo, Pai, da Tua alegria, da Tua paz, a Tua prosperidade, a prosperidade que não acrescenta desgosto, mas que enriquece, Pai. Que cada um aqui, Pai, possa ser um semeador, que não falte a semente na vida deles, Pai, que eles possam ter sempre para dar, e não para precisar tomar emprestado. Que eles sejam pessoas abençoadoras, Pai, assim como têm sido abençoados pelo Senhor.
Com as mãos estendidas, oramos por cada recurso aqui depositado. Que o Senhor, Pai, continue multiplicando os recursos nessa casa, Pai, e que esses recursos sejam usados para a honra e glória do Teu nome, Pai. Cada projeto, tudo que for feito, Pai, seja para glorificar o Teu nome e para que o Evangelho alcance vidas, Pai, para que o Evangelho alcance vidas. É o que nós oramos no nome poderoso de Jesus. Se você crê e concorda com essa oração, você dá um amém bem forte e uma salva de palmas a Deus. Aleluia. Você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Quantos estão desejosos pela palavra do Senhor? Eu creio que Deus tem uma porção especial para nós essa noite. Uma palavra que me confronta, mas eu tenho aprendido que o confronto de Deus na nossa vida é bom, porque se nós buscarmos de Deus somente aquilo que queremos, talvez Deus não nos amasse tanto assim, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. O pai e a mãe que procuram criar os seus filhos no caminho correto, no caminho certo, corrigem, porque amam, não porque não amam, mas porque amam. E essa palavra, ela tem, alguns dias ela tem me incomodado, porque pode colocar o título da mensagem, se for da vontade de Deus. Quantos de nós aqui já falaram isso? Se for da vontade de Deus, vai acontecer, não é, Luiz? Se for da vontade de Deus, não é isso? Quantos de nós aqui já falamos isso? Se for da vontade de Deus. Mas será que nós vivemos uma vida, de fato, querendo a vontade de Deus? Porque as nossas palavras, elas precisam estar conectadas com as nossas atitudes. Isso é bíblico. Tiago fala que a nossa fé, ela precisa ser demonstrada com as nossas atitudes. Então, se nós cremos que a vontade de Deus para nós é melhor, nós precisamos agir como quem crê nisso. Não adianta você falar, você precisa falar e agir de acordo com aquilo que fala. Por isso que eu vou ler exatamente o texto de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17. Eu pretendo ser breve nessa noite, mas eu creio que a mensagem escrita nesse texto, ela é poderosa para transformar a nossa vida e o nosso caminhar. Olha o que Tiago fala. Se você trouxe sua Bíblia, eu vou esperar você achar. Tiago está entre Apocalipse e Gênesis, por aí, né? O Tiago está nos visitando hoje também, né? Aí, Tiago, em homenagem, matando a saudade de Chapecó. Glória a Deus, seja bem-vindo. O bom filho a casa torna, né, Tiagão? Bênção. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, aonde quer que vocês forem, amém? Tiago capítulo 4, versículo 13, você que trouxe sua Bíblia pode acompanhar nela ou aqui no telão. Tiago fala o seguinte: irmão de Jesus Cristo, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela ou para esta cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois ela se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É um texto muito breve, mas com um significado muito profundo. Quem escreveu essa carta é o irmão de Jesus, Tiago, que só foi reconhecer Jesus Cristo depois que ele morreu e ressuscitou. Até então, ele não acreditava que o irmão dele era o Filho de Deus, Salvador. Mas depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, ele converte-se e ele se torna o pastor da igreja em Jerusalém. E essa carta de Tiago é considerada uma carta genérica. Tem muitas cartas na Bíblia, por exemplo, carta de Paulo aos Coríntios,
Paulo escrevendo à igreja de Corinto. Tem a carta de Paulo a Timóteo, Paulo escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ao seu filho na fé Filemão. E tem a carta aos Romanos, tem a carta aos Hebreus, mas aqui é a carta de Tiago. Então ele não está endereçando essa carta para um público específico, mas ele está endereçando essa carta para a igreja num contexto geral, para todos os cristãos. E ele fala aqui sobre vários assuntos da vida. Ele fala, por exemplo, no capítulo 1, que nós devemos ter motivo de grande alegria, passar por diversas provações. Nós queremos fugir das provações, mas ele fala, tem um motivo de grande alegria, passar por diversas provações, porque a provação na nossa vida, ela produz algo que os tempos fáceis não nos dariam. A provação extrai de nós algo que o tempo fácil não nos daria. Então ele fala, alegrem-se. Ele fala, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, a todos dá gratuitamente. Peçam, porém, sem duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar, vai e volta e não sai do lugar. Peçam com fé e Deus vai dar sabedoria. Então ele fala sobre vários temas da vida cristã. Ele fala sobre a fé, como eu falei, a fé sem obras ela é morta. Ele fala, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé também sem obras está morta. Ele diz, mostre-me a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a atitude dele vai mostrar em quem ele crê. Então ele fala sobre vários assuntos, e aqui quase no final da sua carta, ele fala sobre planos, projetos, idealizações que o ser humano possa ter. Aqui ele especula, né? Ele fala, olha, tem pessoas que dizem, olha, amanhã iremos para aquela cidade, faremos isto, faremos aquilo, ganharemos dinheiro, planos que nós fizemos na nossa cabeça, mas ele fala que nós não deveríamos dizer isso, nós deveríamos antes dizer, se Deus quisesse, nós faríamos isso ou faríamos aquilo. Então aqui ele apresenta um princípio, que existe uma vontade de Deus para a nossa vida. Você sabia disso? Existe uma vontade de Deus para a sua vida. Davi disse em um dos seus salmos, que antes que existissem, Deus escreveu todos os nossos dias no seu livro. Olha que poderoso isso. Deus, ele te criou, mas não só criou você, ele escreveu todos os seus dias no seu livro. O dia de hoje está escrito no livro de Deus. E não só isso, diz no livro de Apocalipse, que um dia os livros serão abertos, e vai ser comparado o livro que Deus escreveu para nós, e o livro que nós escolhemos viver. Meu Deus, será que nós vamos encontrar, olha, eu vivi tudo aquilo que Deus tinha para mim? Ou será que a gente vai pensar, poxa vida, quanta coisa eu deixei de viver, porque eu escolhi viver aquilo que eu pensei? Então é isso que Tiago aqui ele está trabalhando, os planos e projetos do ser humano. E eu acredito, não sei se você acredita comigo, você quer comigo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Quantos querem viver a vontade de Deus para a sua vida? Então a primeira coisa que esse texto nos apresenta, o perigo da independência. Por quê? Por quê? Porque a pessoa que fala, eu vou fazer isso, aquilo e aquele outro, sem consultar a Deus, isso é uma declaração de independência, como se eu tivesse o controle da minha vida. Você entende? Eu posso fazer aquilo que eu quero, eu vou acordar amanhã, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, vou tal hora fazer isso, tal hora assinar aquele contrato, e vai vir aquele dinheiro e tal, você faz os planos, as contas, mas se você não consulta a Deus, isso é sinal de independência, ou seja, você não depende de ninguém. Só que isso é tão perigoso, mas tão perigoso, que a gente pode achar que não depende de Deus, até o dia que nós vamos precisar depender dele, e aí nós vamos talvez receber um choque, e perceber, eu estava vivendo somente o que eu achava,
mas existe uma vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos não viver como pessoas independentes, mas precisamos ser pessoas dependentes, pessoas que precisam de Deus. Rod, Davi ensina isso, porque Davi, ele era um homem que diante das dificuldades, adversidades da vida, ele se mostrava forte. E Salomão fala: se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E Davi é um homem que se mostra forte diante das dificuldades, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Então ele sabia que não haveria dificuldade alguma que poderia impedir aquilo que Deus tinha para ele. Essa era a convicção dele. Só que Davi, diante de Deus, ele era alguém dependente. Davi, diante de Deus, era alguém que não tinha força alguma. Davi, diante de Deus, era alguém que falava: olha, eu preciso de ti, é o Senhor na minha vida. Ele fala: olha, mais vale um dia, Senhor, na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Davi escreveu em outro salmo: uma coisa eu peço ao Senhor, e essa coisa eu vou buscar, que meus pés estejam na casa do Senhor, e eu possa contemplar a bondade e a grandeza de Deus. Davi orou: Deus, tira tudo de mim quando ele erra, mas só não tira a tua presença, eu preciso da tua presença. Uma consciência de alguém que depende de Deus, precisa de Deus. E é essa consciência que eu creio que Deus quer que eu e você tenhamos. Você sabia, olha essa, talvez você não sabia dessa. Sabia que qual é o versículo do centro da Bíblia? Se você pegar a Bíblia, dividir no meio, o versículo que vai ficar no meio da Bíblia, qual que é? Alguém falou? Não? Salmo 118, ó, quase, quase acertou. Salmo 118, versículo 8, é o versículo do meio da Bíblia. Se você pegar ela, dividir ao meio, Salmo 118, versículo 8, olha o que diz: no 3, 1, 2, 3, 1.1, olha: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. E aqui inclui a si mesmo, porque às vezes nós confiamos demais em nós e não buscamos a Deus. E a Bíblia toda nos aponta para uma dependência de Deus. A Bíblia toda nos aponta para uma necessidade que temos de Deus. Nem a salvação, maior obra de Deus na Bíblia, exige um esforço humano, ela é pela graça. A Bíblia diz: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2 diz. Então a salvação é pela graça, dependência, graça. Nós precisamos de Deus, e ele até lhe compara no versículo 2, no versículo 14: não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Por que é tão incerta essa independência? Porque nós temos conhecimento daquilo que aconteceu e do que está acontecendo agora, mas nós não temos conhecimento nenhum do dia de amanhã. Nós podemos ter planos, projetos, podemos, e muitos deles se concretizam, mas o fato é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A nossa vida, pelo contrário, ele diz, é como um sopro. A nossa vida ela passa muito rápido. Eu não sei se você já ouviu ou foi só eu. Quando você vai na casa dos avós lá, né? Você senta com eles, ele fala: eu lembro quando eu tinha a tua idade. Passou tudo tão rápido. E hoje eu estou aqui, né? Já vi meu filho, meus netos, meus avós agora estão com a primeira bisneta, em breve vão conhecê-la. A vida passa. Salmo 39:5 diz que o Senhor deu ao comprimento da nossa vida alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Comparado a Deus, o prazo da nossa vida é nada. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos.
Um dia para Deus é igual 1000 anos. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, porque passa. Você já viu aquela história? Uma hora o cara está por cima, outra hora está por baixo. A gente está agora para saber quem vai ganhar a Copa do Mundo, mas na próxima Copa já não tem tanta importância assim, porque uma hora um ganha, outra hora outro perde. É assim, Paulo fala, os homens correm por coroas que perecem, coroas que se perdem. Somos fracos, limitados, a nossa vida é um sopro, passa rápido, e se nós não vivermos a vontade de Deus para nós, nós vamos perceber que no final não valeu a pena ter vivido. Sabe, você falar no fim da tua vida, meu Deus, valeu a pena viver a vida que eu vivi. Valeu a pena, porque você buscou a vontade daquele que conhece todos os teus dias. Ou você escolheu viver aquilo que você tem para você. Não, eu quero isso, aquilo, aquele outro. Talvez você vai chegar no final e vai falar, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Poderia ter feito tanta coisa e não fiz. Porque coisas que nos trazem prazer são bom, mas se nós viver uma vida somente para ter prazer, a gente vai perceber que isso no final não tem valor algum. Porque Jesus mostrou que a verdadeira vida está nos entregarmos. E a gente vai ver agora no próximo, que Tiago fala, no próximo tópico, Tiago fala, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, eu farei isso, aquilo ou aquele outro. Se Deus quiser. E essa é uma frase, não é aquela frase que a gente fala da boca para fora, é de verdade. Se Deus quiser, eu vou viver isso, aquilo ou aquele outro. Como se colocando na reta. Deus, está aqui essa situação, se o Senhor quiser eu faço, se o Senhor quiser eu não faço. Dessa forma, Jesus falou isso. Primeiro na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, seja feita a minha vontade, foi isso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, é isso? Assim na terra como é no céu, a vontade de cima para baixo. É que Deus ele vê tudo e a gente vê pouco, vontade de cima para baixo. Tanto que no Getsemane, Jesus ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito como eu quero, seja feito como o Senhor quer. E qual era a vontade do Senhor para Jesus? Que ele morresse naquela cruz. Você pode até pensar, meu Deus, será que é bom servir esse Deus que levou o seu filho para a cruz? Mas tinha um propósito, e o propósito era para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, porque Ele nos ama, Ele se importa com você, Ele não desistiu de você, Ele tem planos por você, Ele tem projetos para você, Ele tem pensamentos, Ele se importa. É por isso, havia um propósito, e a consequência da obediência de Jesus foi, Filipenses 2, 9 e 11, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Olha o que acontece com quem vive a vontade de Deus, Jesus Cristo, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez você vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor hoje, ou talvez não, mas um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, toda boca há de confessar, Jesus Cristo é o Senhor. A obediência de Jesus naquele Getsemane, Senhor, seja feita a tua vontade, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. A obediência, você vai ver na Bíblia pessoas que foram obedientes a Deus, dependentes, viveram a vontade de Deus, talvez passaram por um momento por dificuldades, mas Paulo fala
que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente nas regiões celestiais. Tá? A dificuldade de hoje pela vontade de Deus, a dureza de hoje pela vontade de Deus, a barreira de hoje para viver a vontade de Deus produz algo muito, mas muito maior, muito mais excelente para a honra e glória do Senhor, que nós não vemos hoje, nós não entendemos hoje, como eu preguei 15 dias atrás, nós não entendemos, mas nós precisamos confiar que o plano de Deus, a vontade de Deus para nós é melhor daquilo que eu penso. É isso que Tiago está falando. Você está fazendo um plano de ir para aquela cidade e fazer negócio, você deveria dizer: se Deus quiser eu vou, porque se Deus não quer que você vá, você só vai se machucar, você só vai se ferir. E será que algumas coisas na minha e na sua vida não acontecem ou nos machucam por não ser a vontade de Deus para nós? Será que a nossa pergunta para Deus não tem que mudar? A gente pergunta para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Será que nós não deveríamos perguntar: Senhor, isso é a vontade de Deus para mim? Senhor, o Senhor está se agradando com a vida que eu estou vivendo? Senhor, o Senhor se agrada com as decisões que eu tomo? Senhor, o Senhor se agrada com os planos que eu tomo? Porque o detalhe é esse: se for da vontade de Deus, ele é efetivo se você colocar Deus no início. Porque se você tomar a decisão, tomar as suas escolhas, fazer os seus planos, executá-los, não dá certo, se frustra, machuca, daí você vai falar: Senhor, se for da vontade de Deus, Deus na misericórdia e graça Ele intervém. Mas seria muito melhor, mas muito mais produtivo, e talvez mais barato, e talvez menos custoso, menos doloroso, você pedir bem antes: Senhor, é da tua vontade tomar esse caminho aqui? Do que, não, vou tomar esse caminho para ver o que dá, né? Não tem pessoa que é assim: eu sou meio louco, eu vou tomar essa estrada aqui vendo o que dá, daí chega lá no meio, encontra algo indesejável e fala: Senhor, por que o Senhor me deixou me parar aqui? Eu imagino Deus, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Vamos lá ajudar esse cara aí, né? Vamos lá ajudar. Deus é assim, Deus socorre. A Bíblia diz que a mão dele não está estendida que não possa salvar. Mas a gente precisa entender e buscar viver a vontade de Deus. Ela é melhor do que a nossa vontade. Só que nós precisamos confiar. Porque talvez você, ao buscar a direção de Deus, a direção dele para você, não seja a que você espera. E eu quero te dar uma notícia que não sei se é boa ou se é ruim, depende de quem recebe. A maioria das vezes a vontade de Deus não é como nós esperamos. Você desenha algo: não, vai acontecer assim, 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 e você coloca nas mãos de Deus, e Deus pega, muda, não, você muda de lugar, e aí você fica sem entender. Só que no final você vai poder fazer algo, falar: foi por causa do Senhor, porque se fosse por mim eu não ia fazer desse jeito aqui, mas Deus entrou nessa história e mudou. Só que nós precisamos dar espaço para Deus, deixar Ele agir, colocar Ele na nossa vida. E é uma pergunta que muitas vezes nós temos: como eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim? Muitas pessoas vivem com uma crise de propósito. Qual é a vontade de Deus para mim? Eu não sei, eu estou buscando, eu não entendo. Haverá sinais. Não sei de onde que tem essa frase aí, mas haverá sinais. A gente precisa estar atento, discernimento. Fica atento, que Deus vai mostrar. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz que a chave de Davi, Deus, pertence a Jesus. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, situações na nossa vida que você precisa fazer muita força. Sabe aquela situação, cara, você faz força, você está se empenhando e parece que não sai do lugar, parece que não dá em nada. Será que talvez não é um sinal que aquela porta está fechada para você? Peça a Deus, peça se é da vontade de Deus. Ou tem coisas e pessoas que parece, cara, o cara dá um passo, o mar abre.
O cara fala, não, vou começar a vender aquilo ali. Cara, o cara começa a vender, vende que nem água. A porta abre. Sinais. Deus usa até mula para dar sinal na Bíblia. A mula, não é mula, né? É mula? É jumenta. É a mesma coisa, jumenta e mula? Eu escrevi mula, daí no texto está escrito jumenta, né? Mas enfim, a mula ou jumenta, entenda como você quiser, parou e falou para mostrar para o cara, você está indo contra a vontade de Deus para você. Você imagina um animal falar. O cara estava batendo ali na mula, até o ponto que ela abriu a boca e falou, cara, para de me bater, você não está vendo que não é para Deus, não é de Deus para você? Só falta isso às vezes na nossa vida. Só falta aquela situação na nossa vida falar conosco. Você não está percebendo, não? Você não está entendendo, não, que isso aqui está acontecendo, que é para mostrar para você que não é esse caminho que você deve andar? Então, se você tem orado, Deus, eu quero viver a tua vontade, esteja atento aos sinais, porque aquilo que é de Deus para nós é leve, aquilo que é de Deus para nós flui, aquilo que é de Deus para nós acontece. Você não precisa quebrar princípio, você não precisa quebrar porta, você não precisa entrar pela janela, você não precisa dar o teu jeito, porque Deus vai dar o jeito dele. E eu aprendi uma coisa com o pastor Daniel, que ele fala, quando você coloca a mão, Deus tira dele. Qual mão você quer sobre a sua vida e sobre o seu caminho? Você quer a mão de Deus ou a mão sua? Qual mão você quer? Qual mão você quer? Mão de Deus? Então tira a sua, deixa Ele colocar a mão dele. A Bíblia diz, luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho é a tua palavra. Começa a ser conduzido pela palavra de Deus. A Bíblia diz que toda a palavra de Deus, ela é apta, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação, para nos ajudar a tomar decisões. Então, se nós queremos viver a vontade de Deus ela é manifesta na palavra dele. Precisamos buscar a palavra. Por isso que você está aqui num culto, buscando a presença de Deus, ouvindo a palavra, para que você possa tomar a decisão mais acertada na sua vida. Tem sinais, a paz de Deus é outro sinal. A Bíblia diz em Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o juiz no coração de vocês, a qual também fostes chamados em um só corpo, sejam agradecidos. A paz de Deus, ela é um juiz no nosso coração. Não sei se já aconteceu com você, você precisa tomar uma decisão, você precisa decidir algo, e aquilo ali inquieta teu coração, você não consegue ficar tranquilo com aquilo ali, você não fica. A Bíblia diz, a paz é um juiz no nosso coração. Deus nos dá a paz, e tem situações que às vezes são difíceis, e tem pessoas do nosso lado que falam, cara, eu não sei como é que tu consegue ficar tão tranquilo nessa situação. Você não explica, mas é a paz que Deus dá para você tomar a direção, não é, Tiago? Vocês foram para Curitiba, deram um passo, cara, o Tiago, essa Samanta estão indo para lá, mas vocês foram em paz. A paz de Deus, que é o juiz no nosso coração. A gente precisa dessa direção, precisa buscar a paz de Deus. Eu também orei aqui, Provérbios 10:22 diz que a bênção de Deus enriquece, e com ela não traz desgosto. Aquilo que Deus tem, a vontade de Deus para nós, não acrescenta desgosto. A vontade de Deus para nós não acrescenta dor. A vontade de Deus para nós não acrescenta tristeza. A vontade de Deus para nós, ela nos enriquece. E essa riqueza aqui, ela é muito mais do que uma riqueza material. Ela é uma riqueza de vida, é uma riqueza de todas as áreas da nossa vida. Jesus diz, vida em abundância. É essa vida que Deus tem para nós. Deus deseja que nós vivamos uma vida plena, sem falta de nada. Não é sem falta de coisas de fora para dentro, é sem falta de coisas de dentro para fora. Porque Paulo falou, muita gente tatua esse versículo, né? Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo está falando o seguinte, olha, eu sei o que é ter abundância, e sei também viver em necessidade. Eu sei o que é estar em lugares de honra, sei o que é estar em lugares não de honra, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará
no original, não é as coisas de fora, é as coisas de dentro. O que? A presença de Deus. Ou seja, o Senhor é meu pastor e Ele não vai faltar na minha vida. Pode faltar tudo, mas Ele não vai faltar. Pode as pessoas te abandonar, mas Ele não vai te abandonar. Pode faltar o dinheiro na conta, mas Ele não vai faltar. Pode faltar o azeite na botija, mas Deus não vai faltar. Mas aí você vai pensar, como que eu vou viver essas coisas de fora estão faltando? Meu irmão, o dono do ouro e da prata, o Criador do universo estando contigo, pode faltar o que for, Ele provê aquilo que você precisa. Não tem que ter necessidade de nada, porque você tem Deus, você tem a presença do Senhor na sua vida, e a presença dEle te basta. Paulo fala, a tua graça, Senhor, me basta, e o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É isso que nós precisamos. Nada mais, nada menos que a presença de Deus. Como Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for, muito obrigado. Se o Senhor não for, eu vou deixar passar, porque o que eu quero mesmo é a tua presença. E é o que nós deveríamos desejar, a presença de Deus na nossa vida, nos nossos negócios, em tudo que nós formos fazer, para que aí sim nós possamos viver a vontade de Deus para nós. Porque como nós vamos viver sem a presença dEle? Nós não vamos saber. Na primeira esquina, na primeira curva, no primeiro nevoeiro, na primeira dificuldade, a gente não vai saber o que fazer. Mas se Ele está conosco, a gente dobra o joelho, dirigindo o carro, tomando banho, acordando de manhã, aqui no culto, em qualquer momento você fala, Senhor, eu estou precisando de Ti. E a Bíblia diz que o Senhor é um socorro bem presente no dia da angústia. A Bíblia diz, muitas são as aflições do justo, mas de todos o Senhor os livra. Jesus nunca prometeu para nós só vida fácil, só coisa fácil. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E não só isso, Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Não tem amigo mais fiel, não tem companheiro mais fiel, não tem pai mais fiel, não tem irmão mais fiel, não tem companheiro melhor para a nossa jornada do que o Espírito Santo, o Consolador, que está conosco nas alegrias, nas tristezas. E no fim, eu creio que no fim, todos nós que confiamos os caminhos ao Senhor, vamos poder olhar e falar, valeu a pena viver a vontade de Deus, valeu a pena ser fiel a Deus, valeu a pena ser obediente, valeu a pena abrir mão da minha vontade, para viver a vontade dEle. Tem o texto de Provérbios 16:1, que diz, ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A palavra final pertence ao Senhor. Por quê? Por quê? Para nós concluirmos, por que a independência ela é tão prejudicial? E ele fala aqui não só prejudicial é um termo politicamente correto, porque Tiago fala que a independência ela procede do maligno, porque todo mundo que vive de acordo com a sua capacidade, ele fala, como no versículo 13, aqui ele diz, mas vós orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como esse é maligno. Por quê? Por quê? Porque a glória não é dada para Deus, a glória é dada para você. E a Bíblia diz, Deus diz, em Isaías 42:8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória eu não dou para ninguém. A glória que a Deus é devida, nós precisamos dar para Ele. Pergunto, será que na nossa vida nós reconhecemos, ou as pessoas olham para nós e vê o que nós nos tornamos, o que nós fazemos, aquilo que representamos, e elas falam, meu Deus, como essa pessoa é 10, joia, ou elas falam, glória a Deus por a vida dessa pessoa? Será que a nossa vida ela redunda em glória a Deus? Tipo assim, a pessoa olha e fala, cara, essa pessoa aí glorifica o nome do Senhor com a vida dela, inspira Jesus. Ela fala, meu Deus, eu olho para aquela pessoa,
Sabe aquela pessoa que inspira Jesus? Eu quero andar do lado de pessoas assim. E eu quero me tornar uma pessoa assim. Pessoa que inspira Deus nas pessoas. É isso. Você, com a sua vida, dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Porque o propósito que eu falei na mensagem, o propósito comum de nós, cada um aqui, sabe qual é? Glorificar o nome do Senhor. Esse é o seu propósito. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. A luz, ela não foi criada para ficar escondida debaixo de uma mesa. A luz, ela foi criada para colocar em lugar de destaque. Por que destaque? Porque aí ela ilumina. Mas a luz não tem luz própria. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então o que Jesus está falando? Que nós, ao olharmos, as pessoas ao olhar para nós, elas precisam ver um brilho diferente. E esse brilho não é nosso. Esse brilho é a presença de Deus em nós. Que eu e você possamos viver uma vida que brilha a luz de Jesus por onde quer que a gente for. Porque eu tenho certeza, talvez não é uma palavra que muitas pessoas gostam de ouvir, mas no fim, você vai falar: era isso que eu precisava ouvir. Porque talvez aquilo que nós queremos ouvir no momento não é o que nós precisamos ouvir. E Deus, Ele está tão preocupado conosco, que Ele não quer só te dar o que é bom para agora. Ele quer te dar o que é bom para toda a sua vida. Para que não aconteça de no fim você falar: meu Deus, eu tentei fazer as coisas certas a minha vida inteira, e cheguei aqui e fiz a coisa errada. Jesus não quer isso para nós. Por isso hoje nós temos a oportunidade de buscar a presença dEle e de depender dEle. Se você, assim como eu, deseja isso, eu quero convidar você a se colocar de pé aí no seu lugar. E eu estava inquieto em relação a isso hoje. Será que eu chamo o pessoal lá na frente? Será que não? Estava orando a Deus por isso, mas eu quero fazer esse ato profético nessa noite. Se você, assim, Senhor, eu quero viver a vontade do Senhor. Essa caminhada do seu lugar até aqui na frente vai ser um ato profético. Você falar: Senhor, eu estou indo de coração aberto, disponível, me colocando vulnerável, porque eu quero que o Senhor tome a minha vida, tome os meus caminhos em tuas mãos, para que esse texto aqui seja uma verdade. O texto que eu falei de Provérbios 16: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor, Ele sonda o nosso espírito. O Senhor vê o nosso coração. Qual que é o segredo então? Confia no Senhor as tuas obras, e os seus desígnios serão estabelecidos na sua vida. Se você quer tomar essa atitude, quer dar esse passo, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente para nós orarmos, colocando os nossos caminhos diante do Senhor. Mas venha rápido, porque eu creio que Deus está nesse lugar. Eu creio que Deus está nesse lugar e que Deus falou com pessoas aqui nessa noite. Oh Deus, Tu és poderoso. Glória a Deus. Deus é fiel. E hoje eu não quero que ninguém ore por vocês. Eu quero que é justamente essa entrega que você está fazendo para Deus. E Deus, Ele conhece o seu coração. E nós vamos orar junto, buscando a presença do Senhor, que nós precisamos de Ti. Nós estamos reconhecendo, Pai, que não queremos andar nos nossos caminhos, na nossa força, na nossa capacidade, mas nós queremos a sabedoria que vem do alto. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor, Pai. Eu oro que o Senhor tome cada vida aqui em Tuas mãos, cada vida em Tuas mãos, e
e o Senhor faça algo inimaginável, Pai. Que essas pessoas possam olhar para a sua vida e ver: isso aqui só é possível pela mão do Senhor. Eu sei que tem muitas histórias, Pai, situações que parecem impossíveis, Pai, mas o Senhor é poderoso para transformar, Pai. Eu oro, Pai, toma cada situação em Tuas mãos. Toma, Jesus, cada vida em Tuas mãos, e que o Teu nome seja glorificado. Que as pessoas possam olhar e ver e saber que o Senhor é Deus na vida delas. A Tua palavra diz que o Senhor faz separação entre aquele que serve a Ti e o que não serve. Que seja notável, que seja notório, Pai, que cada vida aqui está vivendo a Tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que daqui saiam testemunhos, Pai, dessa noite, daquilo que o Senhor, Pai, fez na vida de cada um. E que o Teu nome seja glorificado em cada vida, Pai, para a honra, para a glória, para a louvor do nome de Jesus. Amém, amém e amém. A igreja pode dar uma salva de palmas a Deus.